Eu vou começar falando alguns aspectos básicos sobre a lei, algumas, para aqueles que não têm nenhuma ideia sobre a lei, algumas noções básicas que são importantes, para ter noção mais ou menos de como de fato a LGPD vai mudar o dia a dia das empresas que acabam tratando dados pessoais. E depois eu vou entrar numa questão mais prática, que é o que significa estar em conformidade com a LGPD. Essa frase o Edward Snowden falou esse ano no Web Summit em Lisboa, e ela, eu acho que ela ilustra muito bem o porquê nós precisamos nos preocupar com dados pessoais. Para quem não sabe, o Edward Snowden era um agente da NSA nos Estados Unidos, até que ele resolveu expor ao mundo um programa de vigilância em massa que o governo dos Estados Unidos tinha. Eles basicamente coletavam dados de todas as pessoas do mundo para guardar e usar quando quisessem. Eles tinham acesso a câmeras de celular, a câmeras de webcams de computador, até mesmo de televisões. Então eles usavam isso para coletar dados e utilizar para o que o governo norte-americano queria. Então eu acho muito pertinente o que ele falou, que não são dados de rede que são influenciados ou manipulados, é você que está sendo manipulado. Esse é o perigo do tratamento de dados indiscriminado. O vazamento dele veio ao público em 2013, lá se vão 6 anos já, e é, pode-se dizer que o estado atual que estamos na questão internacional de proteção de dados é consequência desse vazamento dele. Então, isso foi só para abrir. Eu vou começar falando um pouco, voltando um pouco atrás, para dizer falar sobre a história da proteção de dados, para vocês terem noção por que essa lei é algo tão bombástico hoje em dia, o porquê que está se começando a falar tanto nela, que ela veio do nada com uma multa de 50 milhões de reais e tá todo mundo em polvorosa, tem gente culpando o governo, dizendo, mais uma lei para atrapalhar meu negócio, mais uma multa, o governo quer arrecadar. Então, eu acho que é importante ter a noção de onde é que veio essa preocupação. Isso não é novo no mundo, pode-se dizer que a ideia de proteção de dados remonta até a década de 70 na Europa, quando surgiram as primeiras leis de proteção de dados. A Alemanha foi o primeiro país a apresentar a lei, depois foi a França. Por que a Europa? A Europa foi o continente que mais sofreu durante a história com, digamos assim, entre aspas, o tratamento indiscriminado de dados pessoais. Sempre houveram perseguições religiosas e contra grupos de minorias, até culminar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi muito importante porque demonstrou que o conhecimento de um governo sobre dados como a religião, como ideologias políticas de determinadas pessoas, de determinados grupos que moram em determinados bairros, em determinadas cidades, em determinadas regiões, elas esses grupos, esse conhecimento podia não ser utilizado para algo que fosse do interesse das pessoas. E isso culminou no Holocausto, que foi um período extremamente negro da nossa sociedade. Então, muito se mudou no direito em questão de leis após a Segunda Guerra Mundial, e a proteção de dados foi a proteção de dados foi uma dessa nova mudança de paradigma legislativa que surgiu. A preocupação inicial dos governos e das pessoas era a coleta indiscriminada e o tratamento sem limites que os governos podiam fazer com os dados.
Se chegou à conclusão, tendo em vista a experiência da Segunda Guerra, que talvez não fosse o melhor cenário dos mundos que os estados pudessem coletar e armazenar dados sobre qualquer tipo de dados sobre as pessoas para usar de formas que ninguém tinha ideia. Então, é só imaginar, coletar um dado meu hoje, eu não sei, falando hoje aqui no Brasil, porque nós não temos uma lei ainda em vigor, o governo poderia usar meu dado daqui 50 anos e sem eu saber, sem eu ter a mínima ideia hoje para que está sendo coletado esse dado. Era a realidade da Europa na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, ali na década de 70. Em 1983, teve uma lei alemã para fazer o censo. Esse censo que fazem de tempos em tempos aqui no Brasil, lá na Alemanha, em 1983, foi feita a lei para fazer um censo, até que alguém resolveu levar para o judiciário alemão. A seguinte questão: o que vai ser feito com esses dados que eu estou dando? O governo está me pedindo um monte de dado aqui que eu não sei o que ele vai fazer. Eu queria ter mais controle sobre o que vai ser feito com esses dados. E isso culminou numa decisão do Tribunal Constitucional Alemão, em 1983, que mudou como se via a proteção de dados. O que o Tribunal Constitucional Alemão fez foi separar o que é privacidade e o que é proteção de dados. Privacidade é a nossa esfera de o não me toque. É uma esfera pessoal que todos nós temos, que impõe que outras pessoas, sejam elas pessoas ou empresas, estados, governos, eles não podem adentrar nessa nossa privacidade. Um exemplo disso que nós temos hoje em dia é que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, do cidadão. Então, não se pode entrar dentro da casa de uma pessoa sem um mandado judicial. A proteção de dados, ela difere, porque ela não é somente uma ideia de não me toque, não façam coisas que afetem a minha privacidade. A proteção de dados é garantir que o cidadão tem as informações necessárias para que ele possa decidir se ele vai dar o dado dele ou não para uma empresa ou para uma pessoa. Eles chamaram isso de autodeterminação informativa. E essa diferença, ela tem status constitucional. O Tribunal Constitucional Alemão viu que dentro da Constituição alemã, da pós-Segunda Guerra, tinha os elementos para garantir que o cidadão alemão tivesse essa autodeterminação. Se alguém quiser coletar dados dos alemães na época, precisava informar. O cidadão podia questionar isso antes de dar esses dados. Isso levou a uma mudança drástica na maneira como os estados europeus funcionavam. Porque depois de 1983, tivemos uma convenção que se chama Convenção 108, lá na Europa, que trata sobre essa questão de privacidade, de proteção de dados, trazendo, em linhas gerais, coisas que os estados deveriam prever nas legislações. E em 1995 foi criada a primeira diretiva da União Europeia sobre proteção de dados. Diretiva é basicamente uma legislação que cada estado alemão, cada estado europeu, cada país pertencente da União Europeia decide adotar ou não. A maior parte desses países adotaram a diretiva de 95 e criaram leis de proteção de dados. A diretiva de 95 é basicamente a mãe da GDPR, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Então, ali se começou a globalização da proteção de dados, porque com a diretiva de 95, vários países começaram a criar leis de proteção de dados. O Japão criou leis, a Austrália criou leis,
Canadá criou leis, ali foi um grande boom de 95 a 2005, basicamente, em que vários países criaram suas leis de proteção de dados, mas ainda de uma forma muito incipiente. Porque o que acontece? Essa primeira diretiva, ela era muito mais focada na proteção de dados focado o que os estados poderiam coletar ou não. E em 95, a internet não tinha as proporções que hoje em dia tem. Então, a massificação da utilização da internet em 2000, acho que 2000 a 2005 foi o grande boom, assim, desse democratizar o acesso à internet no mundo inteiro, começou a trazer outros problemas. Porque a lei de proteção de dados, a diretiva e as leis que surgiram de acordo com ela não tinha previsto o surgimento de uma ferramenta que podia tantas pessoas terem acesso e que poderia ser concedido, que poderia ser coletado uma quantidade tão grande de dados sobre as pessoas. E desde então, nós vivemos, chamada indústria 4.0, é a indústria da internet. Tudo hoje é conectado à internet. Os smartphones foram um grande, a maneira como eles funcionam também foi uma grande mudança no cenário econômico mundial, porque agora uma grande parte dos serviços é prestado via internet. Vendas, empresas, tudo é feito pela internet. Então, começou a se perceber que os interessados e o grande problema na coleta de proteção de dados talvez não fosse mais tanto os estados. É claro que tem que se ter essa preocupação, mas surgiu ali um outro player que é o mercado privado. O mercado privado começou a coletar indiscriminadamente tudo quanto é tipo de dado das pessoas. É só todo mundo aqui, tem 77 pessoas. Aposto que dessas 77, eu vou chutar que 99% de vocês tá com o celular do lado de vocês aí. E eu duvido que uma pessoa, uma dessas 77, tenha conhecimento de todos os dados que são acessados pelo seu celular por outras empresas. É impossível, porque ontem mesmo teve uma notícia que viralizou que o Facebook foi obrigado a dar uma resposta para uma deputada norte-americana falando que ela perguntava se o Facebook realizava o monitoramento da geolocalização das pessoas mesmo com o aplicativo desligado, com a geolocalização bloqueada. E o Facebook falou que sim. Então, assim, até mesmo ontem nós não sabíamos. Tu podia não estar com a sua permissão de acesso de GPS do aplicativo do Facebook bloqueada e o Facebook estava coletando dados da sua movimentação. Então, em frente a esse surgimento das empresas como as grandes interessadas em coletar e armazenar dados para utilizar, sabe, sei lá para quê, juntamente com os escândalos que vieram ao público por conta do Edward Snowden, e aí cabe um parênteses, que havia uma ligação entre as empresas de tecnologia e o governo norte-americano. O governo norte-americano se utilizava dos bancos de dados das empresas localizadas nos Estados Unidos para fazer essa vigilância em massa. Eles demandavam judicialmente, tinha um tribunal secreto para isso, demandavam judicialmente, via esse tribunal, que as empresas concedessem acesso a determinados bancos de dados ao governo norte-americano. Em relação, quando isso acontece, quando isso acontece, a Europa decide mudar. A Europa decide que
a diretiva de 95 já não era suficiente, porque ela era ultrapassada. Então eles resolveram fazer a General Data Protection Regulation, que é uma regulamentação. A grande mudança da diretiva para regulamentação é que todos os países pertencentes à União Europeia deveriam adotar uma lei de proteção de dados igual à GDPR, como ela é chamada. Então, a GDPR ela veio mudando a mentalidade. Se as empresas são as grandes interessadas em fazer a coleta e o tratamento de dados pessoais, então nada mais justo que as próprias empresas garantam alguns direitos e algumas seguranças para o titular de dados, além de que o titular tem que ter, o que antes não tinha tão claramente, alguns direitos de acesso à informação que garantam eficácia à autodeterminação informativa. Então, a GDPR, hoje ela é vista como um golden standard. Ela é um padrão de legislação de proteção de dados extremamente refinado. Ela é o fruto de 50 anos de caminhada e experiência dos países europeus na questão de legislações de proteção de dados. Ela tem algumas particularidades que fizeram com que o resto do mundo precisasse de leis parecidas. A primeira particularidade dela é a decisão, o mecanismo de adequação, que eles chamam. Então, o que é esse mecanismo de adequação? As empresas e estados e países europeus, eles estão proibidos de realizar a transferência de dados dos cidadãos europeus para outros países ou empresas localizadas em outros países cujos esses países não têm uma legislação de proteção de dados no mesmo nível da GDPR. Então, basicamente, eles meio que criaram uma reserva de mercado para eles. Se o país não tem uma legislação igual à GDPR, as empresas europeias vão parar de fazer transferência de dados. Eu diria que esse é o grande motivo que nós temos a LGPD, porque o mercado de dados é um mercado bilionário, ele movimenta a economia mundial hoje em dia, contanto que os dados são chamados comumente pela mídia como o novo petróleo, o petróleo do século XXI, a necessidade de uma lei igual à GDPR com garantias mínimas fez com que muitos países buscassem uma lei quase copia e cola traduzida, que é o caso da nossa LGPD. Então, o Brasil foi um desses países, o Egito foi outro país, eu vi que a Índia também aprovou recentemente a primeira lei deles em proteção de dados, e está começando uma discussão se os Estados Unidos vai adotar uma legislação federal sobre proteção de dados. Porque lá nos Estados Unidos isso é competência estadual. Então a Califórnia criou uma legislação de proteção de dados que a Microsoft falou que vai pegar o padrão dessa legislação para usar nos outros estados, mas a própria lei californiana, ela não é... Eu diria que ela não está, e uma leitura minha, eu diria que ela não está no nível GDPR. Ela ainda não garante tantos direitos quanto a GDPR. E está se começando uma discussão, está se trazendo cada vez mais à tona a necessidade ou não dos Estados Unidos terem uma lei federal de proteção de dados. O que vai ser, se isso acontecer, vai ser um marco muito importante, porque 90% dos bancos de dados do mundo estão nos Estados Unidos. E eles funcionam hoje numa lógica de Big Data. A ideia é coletar o máximo de dados possível para armazenar e fazer análises em cima desses dados. Aí nós teremos, se os maiores bancos de dados no mundo vão ter limitações, como é que essa tecnologia que alimenta o desenvolvimento tecnológico hoje em dia vai funcionar. Essas são algumas problemas que estão surgindo em relação ao efeito iniciado pela GDPR. Outras mudanças que a GDPR trouxe
a necessidade das empresas demonstrarem que estão prevendo os direitos dos indivíduos dentro da sua estrutura e cumprindo, através disso, algumas obrigações. E no caso de não cumprimento dessas obrigações, as empresas podem ser sancionadas. Então, criou ali multas de até 4% do lucro bruto, do valor bruto que uma empresa gira num ano, que é extremamente grande. Eu não recordo agora de cabeça a cifra da multa, se eu não me engano, é 20 milhões de euros que uma empresa pode sofrer em consequência do descumprimento de algum dispositivo da GDPR. Então, tudo isso foram mudanças trazidas pela GDPR que afetaram o mundo. Aqui tem uma linha do tempo das principais legislações de proteção de dados, como pode-se ver, todas elas europeias, e é importante destacar que lá a proteção de dados é um direito fundamental. Direito fundamental é um direito que todo indivíduo tem simplesmente por ser um ser humano. E a proteção de dados lá é um direito fundamental porque, como o Tribunal Constitucional Alemão decidiu, em 1983, vendo que a Constituição Alemã tinha dentro dela elementos de autodeterminação informativa, a União Europeia resolveu colocar isso em status constitucional para todos os estados, para todos os países da União Europeia. No Brasil, não é ainda um direito fundamental, justamente porque nós estamos chegando muito atrasados nesse debate, mas existe uma proposta de emenda constitucional para colocar a proteção de dados como direito fundamental, que está em tramitação no Congresso Nacional agora. Ela foi aprovada na comissão especial de análise dela e ela vai acabar voltando para o Senado. Foi iniciado no Senado, aprovado lá, foi para a Câmara, teve algumas mudanças, agora ela volta para o Senado. Pelas minhas conversas com o relator da PEC, o Orlando Silva, a ideia era votar até o final desse ano. É possível ainda, por mais que tenhamos o recesso amanhã, acho que inicia, ainda é possível fazer essa votação por conta dos acordos entre líderes lá. Assim, é uma proposta que vai passar. Teve algumas mudanças mais polêmicas que foram feitas ali, mas é uma proposta que vai passar. Então, a partir do ano que vem, certamente teremos a proteção de dados como um novo direito fundamental na nossa Constituição. E não tem como ser diferente, porque proteção de dados e autodeterminação informativa é um direito que ele vai entrar em conflito direto com outros direitos fundamentais, até mesmo com um direito de privacidade, porque a autodeterminação informativa demanda que empresas, indivíduos e Estado concedam informações. Então, sem ter esse status constitucional para combater esses outros direitos fundamentais, ficaria difícil. E agora vamos falar na nossa LGPD. Então, como eu falei, a LGPD surge muito mais da preocupação em ficarmos de fora do mercado mundial de dados. Eu vou dar um exemplo bem simples. A Claro, salvo engano, é uma empresa europeia, se eu não me engano, espanhola, de telefonia. Então, eu tenho quase certeza, aí não tenho informações sobre isso, mas eu chutaria que os bancos de dados da Claro estão na Europa, a grande maioria deles, e deve haver um compartilhamento de dados entre Brasil e Europa ali. Se Claro, se não houvéssemos uma lei de proteção de dados igual a GDPR e fosse proibida a transferência de dados Brasil-Europa, muito provavelmente a Claro iria morrer eu chuto assim, 1 ou 2 dias, porque as pessoas não poderiam ter acesso aos serviços de telefonia da Claro.
Então, isso é só para ilustrar mais ou menos o tamanho, a dimensão que é essa proibição de transferência de dados. Não é à toa que todos os países estão correndo atrás de, até mesmo aqueles que em 2003 criaram uma lei de dados a par da diretiva de 95, nos anos 2000, desculpa, eles estão adequando as leis deles para os padrões europeus. Então, um exemplo muito claro disso é aqui na América do Sul, a Argentina é vista pelos europeus como um país exemplo em termos de proteção de dados, porque desde 2013 eles têm uma lei de proteção de dados considerada avançada para os padrões sul-americanos, e agora eles já estão, mesmo com todos os problemas econômicos, discutindo a adequação, o upgrade dela, digamos assim, para o padrão GDPR. É importante também dizer que aqui na América do Sul, quase todos os países já têm autoridades de proteção de dados, e que são, depois eu vou falar um pouco mais sobre elas, mas são os órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização da proteção de dados dos seus países. Existe, inclusive, a rede ibero-americana de autoridades nacionais de proteção de dados. Então, o Brasil está atrasado até mesmo em termos de América do Sul. Isso é problema do ponto de vista de mercado. A gente está pleiteando uma entrada no OCDE. A OCDE, ela tem como parâmetro para a confiabilidade de mercado de um país a proteção de dados também. Existem vários guias de proteção de dados para os membros da OCDE. Então, vê-se que a LGPD é um reflexo desse movimento internacional, não é algo que foi criado pelos nossos legisladores para multar as empresas, não tem nada disso. É uma lei que nós estamos chegando atrasados, nós precisávamos dela. Então, assim, tendo ideia agora, então, do que é a LGPD, de onde ela surgiu, eu vou trazer alguns conceitos básicos, assim, para aqueles que não têm tanto conhecimento ainda sobre a lei. Lei de proteção de dados, que a primeira pergunta se faz o que são dados pessoais? Na real, a LGPD, o nome dela completa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas ela pegou como LGPD. Então, dados pessoais são todos os dados que identificam diretamente uma pessoa ou podem identificar alguém. Identificam diretamente é simples, nome, e-mail, CPF, tudo isso, o CPF identifica diretamente, o RG identifica diretamente. O nome, em determinadas situações, pode talvez não identificar diretamente, é só pensar. João da Silva. Se tu tiver num local que tem um 100 João das Silvas, não vai identificar diretamente. Dado, e aí entra a segunda parte, ou podem identificar alguém. Dados pessoais, hoje em dia, eles são muito mais uma questão de contexto, porque no contexto certo, tu consegue identificar alguém, ainda que sem informações diretas, como o CPF de uma pessoa. Ou número do cartão de crédito também é algo que identifica diretamente uma pessoa, já é considerado. Mas dados que podem identificar alguém, hoje em dia, é basicamente tudo. Então, eu já vi sobre um algoritmo de inteligência artificial que ele diz que com 5 compras de livros, o histórico de compra de 5 livros na internet, ele consegue identificar a pessoa. Então não precisa de nome, não precisa de e-mail, não precisa de nada do gênero. Com 5 livros, ele consegue identificar uma pessoa. E hoje em dia é bem isso, tudo depende do contexto. Se eu estiver numa sala com 10 pessoas e começar a falar, a pessoa que eu estou me referindo está usando vermelho, eu vou restringir a quantidade de pessoas sem falar
quem é diretamente. Se eu falar que a pessoa de vermelho tem o cabelo loiro e usa um sapato preto e é do sexo masculino, muito provavelmente vai todo mundo saber do que eu estou falando, de quem eu estou falando. Então é bem isso. Todos os dados que podem identificar alguém, hoje em dia é quase tudo. O que é um problema ali entra uma questão de aplicabilidade dessas leis. O que a minha empresa ela coleta dado pessoal depende. É claro que se ela coleta nome, e-mail e CPF de uma pessoa, você está coletando dado pessoal. Agora, não, a minha empresa coleta dados sobre uma empresa que, isso é um exemplo de uma empresa que eu estava trabalhando nesses tempos para fazer o projeto de adaptação, eles me perguntaram, nós vamos coletar os dados de o que as pessoas escutam quando estão no carro indo para o trabalho. Isso é dado pessoal? Então, porque mesmo que eles criem um mecanismo de pseudonimizar esses dados, por conta do gosto musical da pessoa, eu consigo chegar no titular dos dados dela. Mas para isso, a própria lei prevê mecanismos para restringir isso. E aí entra, porque isso são dados pessoais no geral. A lei ela tem algumas categorias especiais de dados pessoais. Os dados pessoais sensíveis é um rol taxativo. Então, assim, eu entendo que é taxativo e já vi pessoas entendendo que é exemplificativo. É uma lista que pode ser expandida. Eu entendo que não, que são aqueles dados que estão lá escritos no artigo 5º inciso 2º, que são dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Isso são dados pessoais sensíveis. Eles demandam um grau de proteção a mais pelos riscos que o tratamento indiscriminado deles pode trazer. Então, as empresas de saúde são muito afetadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se alguém de vocês aqui é de uma empresa de saúde e a sua empresa não está falando de LGPD ainda, eu diria cuidado, porque elas vão ser as grandes afetadas pela LGPD. Dados anonimizados. Eu coloquei aqui como categoria especial, mas não é uma categoria em si, porque os dados anonimizados não são sujeitos à aplicação da LGPD. Basicamente, se você pega um dado e retira toda a possibilidade desse dado ser ligado ao indivíduo de onde ele foi coletado, ele se tornando anonimizado, a LGPD não se aplica sobre ele. Então, por exemplo, se eu tenho nome, CPF e cor preferida da camiseta das pessoas no banco de dados, eu retiro nome e CPF e fico só com a cor favorita de um universo de pessoas para camisetas, muito provavelmente esse dado está anonimizado, eu não vou conseguir rastrear esse dado de volta à origem. E aí a LGPD não se aplica. Então, a anonimização ele é um mecanismo que a LGPD encontra para que as empresas possam fazer um tratamento de dados que não ofertem risco e não entrem na esfera da proteção de dados do titular de dados. Dados de crianças e adolescentes também tem um capítulo específico na LGPD sobre isso. Tem algumas diferenças ali em relação aos cuidados e a parâmetros de tratamento. E dados de idosos também não tem uma menção específica como dado. Dado de idoso foi introduzido com uma mudança que foi feita no início desse ano na LGPD, porque a LGPD já sofreu mudanças mesmo sem ter entrado em vigor. Então, dados de idosos está descrito lá pelo artigo 55, numa das letras lá,
que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que fazer algumas ressalvas em relação à proteção de dados de idosos. E daí entra o Estatuto do Idoso, ali tem algumas diferenças. Mas essas seriam as categorias especiais que a LGPD fala que tem que ter alguma diferença. Os agentes de tratamento, então, é outro conceito muito interessante, que é... Sim, o artigo 55, ele foi vetado, mas a medida provisória 869, ela recriou ele, porque o artigo 55, ele trata sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O modelo que foi, eu acho que eu falo sobre isso depois, o modelo que a Autoridade Nacional foi criada pelo Congresso, que é um modelo que eu vejo como seria o ideal, ele não foi aceito pelo governo Temer na época e foi vetado. Ele editou uma nova medida provisória, mas aí, se eu não me engano, aí já foi sobre o novo presidente, foi editada uma nova medida provisória, ou foi o Temer, se não me engano foi o Temer ainda, foi o governo Temer, vetou, já editou a medida provisória, e esse ano o Congresso se debruçou sobre essa medida provisória para a criação da Autoridade Nacional, que ficou num modelo não muito positivo. Eu ainda acho que vai vir uma mudança aí no modelo da Autoridade Nacional. Depois eu falo um pouco mais sobre isso para não me adiantar. Mas assim, ele foi vetado, só que foi recriado. E ali, numa das letras dele, que agora eu não recordo qual, fala que a Autoridade Nacional vai ter que se debruçar sobre a ideia de proteção de dados para idosos. Então, outros conceitos que são muito importantes é a ideia de agentes de tratamento. Toda a questão de responsabilidade dentro da LGPD, ela é responsabilidade civil, que eu digo, ela é em relação aos agentes de tratamento, a separação. Quem é o controlador e quem é o operador. Controlador são as empresas e indivíduos, mas as empresas, basicamente, que realizam que determinam como vai ser feito a coleta e o tratamento de dados pessoais. Então, se eu, na minha empresa, digo, todos os meus clientes têm que me dar dados de orientação política, todos os meus trabalhadores têm que me dar dados sobre se são filiados a sindicatos, eu sou um controlador de dados pessoais. E é importante fazer uma ressalva que, assim, a mesma empresa pode ser controladora e operadora ao mesmo tempo. Além dela poder ser controladora exclusivamente para alguns processos de tratamento de dados pessoais, ou ser só operadora em relação a outros processos. Então, uma empresa não é em si, eu sou uma empresa controladora de dados pessoais. Quando eu vejo alguém falando que tem que se identificar se a empresa é controladora ou operadora, eu fico, tá, mas ela é, no geral, tudo que ela faz, ela é controladora, tudo que ela faz, ela é operadora, porque eu posso dizer uma coisa com certeza. Nenhuma empresa é 100% operadora de dados pessoais, porque ela vai ser pelo menos controladora dos dados pessoais no setor de RH. Porque ela vai decidir quais dados coletar, como vai ser feito, pagamentos, etc. Então, essa diferença, quem é o controlador e quem é o operador, é muito importante de se ter em mente quando vai se visualizar os processos de tratamento de dados dentro da empresa. O controlador é aquele que dá as diretrizes para o tratamento de dados pessoais, que decide o que vai ser coletado, como vai ser feito, e o operador é quem faz isso e cumpre essas obrigações. Então, um exemplo clássico de diferença entre controlador e operador é: a minha empresa vai contratar um serviço de cloud service, de armazenamento em cloud, para alguns dados dos meus clientes ou até mesmo dados dos meus trabalhadores. A empresa que está contratando o serviço é controladora e a empresa que presta esse serviço é operadora. Esse é o exemplo mais clássico, está inclusive no site da
me deu um branco aqui, desculpa, mas está inclusive lá no site da Supervisão Europeia de Proteção de Dados. E o encarregado, o DPO, como é chamado, Data Protection Officer, está sendo um bafafá hoje em dia, tanto na área do direito quanto na área de tecnologia. O encarregado, ele é uma função dentro da empresa, então ele não é um agente de tratamento, ele é uma função dentro da empresa que ele é responsável por garantir que a empresa está fazendo um tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD. A LGPD, eu sinceramente não sei o porquê que foi feito dessa maneira, ainda não estava acompanhando dentro do Congresso as discussões, mas o encarregado, a maneira como nós fizemos o encarregado, ficou muito desidratada em relação ao DPO na GDPR. Para vocês terem uma ideia, a própria designação do DPO, ela já tem uma lista lá dizendo quais são as empresas que devem ter um encarregado, um DPO. Na LGPD nós não temos uma lista assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um compartilhamento aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Só para mostrar na GDPR, a versão portuguesa dela, aqui tem a designação do encarregado, quais são as hipóteses que tem que ter a designação, a posição do encarregado dentro da organização. Então, a empresa tem que garantir que o encarregado tenha os recursos necessários para o desempenho dessa função. Tem ali várias garantias sobre a posição, a função do encarregado dentro da empresa para que ele possa exercer a função e as próprias funções do encarregado. Então, já dá para ver, para quem pega a GDPR e a LGPD, que ela... Eu vou voltar para a apresentação. Dá para ver que já tem grandes diferenças. Nós desidratamos muito a função do DPO. Tem uma pergunta aqui que o DPO pode ser terceirizado ou uma empresa tem que ser um CLT? Pode ser terceirizado, sim. Pode ser uma empresa contratada. Já existem algumas empresas no mercado que estão falando que prestam serviço de DPO on demand. Não precisa ser uma pessoa de dentro da organização. Eu tive na Europa agora em setembro, onde eu fiz o meu curso lá, e assim, eu tive muitos colegas que eram DPOs, e como está sendo feito lá? As empresas estão chegando para alguém que tenha conhecimento estratégico da empresa, como a empresa funciona, e dizendo, nós precisamos de um cara que seja o responsável por monitorar o tratamento de dados dentro da nossa empresa. Como tu conhece estrategicamente a nossa empresa, tu vai ser o nosso cara aqui. A gente vai te pagar os cursos necessários para aprender sobre proteção de dados. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia tem gente falando, só pode ser DPO quem tem uma certificação no Brasil. Não é verdade. Tem algumas poucas certificações aqui, são certificações que, como a autoridade nacional não está montada ainda, a gente não tem como saber se essas certificações vão ser reconhecidas ou não. Então, assim, um DPO, em tese, o que ele precisa saber? Ter conhecimento legal e conhecimento técnico. Conhecimento legal é conhecimento de proteção de dados, e aí não é conhecimento específico da LGPD. Isso é uma importância muito grande. Quem falou isso, inclusive, foi o Dr. Fabrício da Mota Alves, que é um dos primeiros conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Eu estava conversando com ele esses dias, e daí numa palestra ele falou, conhecer juridicamente proteção de dados não é conhecer LGPD, porque proteção de dados vai muito além da LGPD. Hoje em dia, nós temos inúmeras legislações que falam sobre proteção de dados no país. Até mesmo a CLT trata sobre isso. Então, tu tem
o Banco Central tem normativas e resoluções sobre proteção de dados no ambiente bancário, a ANS tem resoluções e normativas sobre proteção de dados no ambiente da saúde. Então, assim, proteção de dados, o DPO tem que ter o conhecimento de tudo isso. E conhecimento técnico. É o conhecimento, seja da técnicas organizacionais, técnicas de gestão, como até mesmo técnico de tecnologia. Saber se a empresa, poxa, talvez seja preciso uma solução de DLP aqui, talvez seja preciso uma solução de e-mail mais, de segurança de e-mails mais robusta por conta dos dados que passam pelos nossos e-mails. Então, o DPO vai ter que ter essa visão de dentro da empresa. Uma questão muito importante do DPO é que o DPO tem que ter autonomia o suficiente para poder chegar à alta direção da empresa e dizer, isso daqui está sendo feito errado. Então, ele não pode ficar embaixo de uma gerência, ele não pode ficar embaixo de uma gerência, por exemplo, que se o gerente estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai poder bloquear o DPO de dizer que aquilo está sendo feito errado. Porque o interesse, no final, é da própria alta direção de que a empresa esteja em conformidade com a LGPD, que ela não seja multada. Então, na GDPR, isso está previsto lá, legalmente. A gente retirou isso da LGPD. Tem gente falando que isso vai ser regulado pela autoridade nacional, talvez, espero que sim. Se não for regulado, uma coisa que eu falo para as minhas empresas que eu dou consultoria quando for designar o DPO, quando for ou contratar, vai ter que ter no contrato ou no aditivo contratual dessa pessoa ou dessa empresa que vai fazer esse papel, que ele não pode, algumas questões, seguranças básicas, ele não pode ser demitido sem justa causa por exercer a função dele, por dizer que alguma coisa está sendo feito errado. Ele vai ter que ter o livre acesso, ter no próprio contrato uma garantia de livre acesso à alta direção para poder apontar esses erros. Então, eu acho que talvez a resposta venha já do mercado. Eu acho que isso é um critério importante de adequação à LGPD, tu garantir um encarregado independente para exercer as funções dele, mas assim, são coisas que ainda não estão tão certas. Tem algumas perguntas aqui sobre isso. Eu vou responder uma delas agora. Quais os cursos ou certificações necessários para se tornar um DPO? Então, como eu disse, não existe uma obrigação de ter curso ou certificação. Contanto que lá na Europa mesmo, eu tive muitos colegas que eram DPO, que alguns eram compliance officer da empresa, e a alta direção chegou para ele e falou, além de tu ser o compliance officer, tu ainda vai ser também o nosso data protection officer. Então, tu vai ter que começar a aprender sobre proteção de dados. Não existe uma necessidade, não existe uma obrigação, nem lá, nem aqui. Aqui estão surgindo cursos e certificações, tem algumas conceituadas, aí vem a questão de conceituação do mercado. Talvez ter uma certificação em detrimento da outra, cuja empresa que concedeu essa certificação, ela tem mais conceituação no mercado, seja melhor do que a outra para ser contratado, etc. Mas assim, não tem nem a necessidade que a empresa contrate uma pessoa exclusiva para isso. Não existe a necessidade de contratar uma pessoa exclusiva para isso. Pode ser uma pessoa de dentro da empresa, é uma função, não é um cargo, o DPO. Então, e essa função pode ser designada para alguém que tenha conhecimento do funcionamento estratégico da empresa. Vou seguir aqui, porque já estou estourando o horário previsto. Espero que o pessoal da Observice não tenha tanto problema. Bases legais. Isso é uma questão muito importante da LGPD, que todo o processo de tratamento de dado pessoal precisa estar amparado por uma base legal pré-identificada. Ou seja,
as empresas têm que saber se aquele processo de tratamento de dados que ela está fazendo, qual ele está amparado em... depois eu vou responder mais perguntas sobre DPO, tá, pessoal? Eu sei que esse é um assunto bem, bem delicado, então depois eu vou respondendo mais perguntas sobre isso. Falando sobre bases legais, a empresa tem que identificar se aquele tratamento de dados dela ele está sendo feito em qual base legal. É o consentimento? A pessoa ela está dando o consentimento dela para aquele tratamento. E se é o consentimento, ele é bem delicado, tem vários requisitos para ser considerado um consentimento válido. Ou então, eu estou fazendo uma... Ou então ele está fazendo um tratamento de dados pessoais que é necessário para a execução de um contrato. Esse tratamento de dados pessoais, qual contrato, que tipo de contrato, quais as cláusulas do contrato que demandam esse tratamento de dados pessoais. Então, as bases legais, eles estão na LGPD, no artigo 7º, ali são 10 bases legais. Existem requisitos especiais para algumas bases legais, já na LGPD. Uma base legal que dá muito bafafá é o legítimo interesse, porque falam, o legítimo interesse é qualquer coisa que a empresa quiser. Não, não é. Existem até mesmo mecanismos como o Legitimate Interest Assessment, que lá na Europa é obrigado a empresa a ter, se ela vai se basear no legítimo interesse. Então, a identificação das bases legais é algo muito importante. Tu não pode fazer um tratamento de dados sem saber qual é a base legal daquele tratamento. Opa, eu pulei aqui. E aí a gente vem para a necessidade do compliance. É claro que a LGPD ela tem vários outros conceitos que são muito importantes, mas esses são assim os principais para entender como a LGPD tem que forçar as empresas a olharem para dentro delas, a olhar com um olhar analítico, analisar, separar, classificar. Eu falei isso antes, o compliance em proteção de dados é garantir os direitos dos titulares através dos deveres legais para as empresas. No direito, se tem, desde o primeiro dia de aula, o pessoal aprende, todo direito cria uma obrigação. Às vezes a obrigação não é diretamente para a pessoa que tem aquele direito. É bem esse caso da proteção de dados. Muitos direitos dos titulares geram obrigações para as empresas, porque são as empresas as maiores interessadas no tratamento de dados pessoais hoje em dia. Elas ganham dinheiro com isso. Então, e como se faz isso? O que tem que se olhar? Esses são critérios de adaptação que foram criados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Luxemburgo. Critérios que eles olham para ver se uma empresa está adaptada ou não. Então, aqui tu tem políticas e procedimentos, a política de privacidade, que hoje em dia existe uma ISO para isso, é a ISO 27701. Ela é uma ISO que complementa a ISO 27001 e 27002 para aqueles que conhecem. Ela cria os parâmetros para uma política de privacidade. A empresa para a empresa estar em conformidade lá em Luxemburgo, ela precisa ter uma política dessa. O registro das atividades de processamento. Então, toda a parte é chamado do princípio de accountability. É o princípio do... não tem uma tradução exata, mas é o princípio de se registrar tudo que é feito com dados pessoais. Olhar para saber quais os processos de dados das empresas. E tudo que for feito com dado pessoal ter registrado. O DPO ele está na posição exata, aí é claro, lá eles têm parâmetros legais para isso. A GDPR fala sobre isso, a LGPD não fala, mas lá, se o DPO está escondido lá embaixo de uma gerência, a empresa não está em conformidade com a LGPD. O DPO tem que ter aquelas questões que eu falei.
a empresa tem um sistema de resposta a incidente, uma resposta a data breach, como é esse sistema? Então, assim, tudo isso são critérios da autoridade de Luxemburgo. Aí tu tem aqui critérios específicos para controle, para o controlador, e critérios específicos para o operador, lá é o processor. Então, isso ilustra muito bem como a empresa tem que olhar de antemão para o que ela faz em relação à proteção de dados. E aí eu vou jogar outra pergunta aqui, que é: a empresa de vocês tem mapeamento de processos? Isso é muito importante, porque assim, mapeamento de processos é uma medida de gestão, não é especificamente de proteção de dados, mas ele ajuda muito na hora de fazer um programa de compliance em proteção de dados, porque quando eu chego numa empresa, que a empresa tem um mapeamento de processos, eu posso trabalhar em cima daquele mapeamento dela para identificar os processos que envolvem dados pessoais. Agora, se a empresa não tem, eu tenho que fazer primeiro uma identificação de onde tem dado pessoal dentro da empresa, para daí olhar como funciona os processos que envolvem dados pessoais dentro dela. Então, quem puder votar aí, se puderem votar rápido para a gente prosseguir. Eu diria que é assim: ter mapeamento de processos é o primeiro passo. Tem gente falando 15 passos para estar adequado com a LGPD, 20 passos para estar adequado da LGPD, 25 passos. Daqui a pouco vai aparecer uma falando 3.000 passos para estar adequado da LGPD. Eu, sinceramente, não concordo com isso. Eu acho que o compliance na LGPD não é passo a passo, são sistemas, por outra falta de palavra, tanto o sistema de gestão quanto o sistema tecnológico, que eles conversam entre si, então não tem como tu ter um em conformidade e o outro em não conformidade. Mas numa ideia de passo, eu diria que ter um mapeamento de processos, e daí não só voltado para LGPD, mas um mapeamento de processos ajuda até do ponto de vista da gestão, para saber o que a empresa faz. Tem 40 votos já, eu vou finalizar a votação, porque já dá para ter uma ideia aqui. Então, assim, dá para ver que uma minoria das empresas tem mapeamento de processos, tem mais não do que sim, tem alguns que não sei. Então, isso é um problema do Brasil, as empresas não olham muito isso. Lá, conversando com advogados e pessoas na Europa, conversando com advogados e pessoas que fazem projetos de compliance a GDPR, ficou muito patente isso. Eles ficaram assustados quando eu falei que em muitas empresas eu tenho que começar pelo mapeamento de processos, porque não é algo, primeiro, não é algo que um advogado faz, isso é papel de um engenheiro de produção, eles que têm o conhecimento para isso. Então, eu fico meio assim quando vejo cursos falando que vão ensinar data mapping para advogados, é tipo ir num oftalmologista querendo que ele fale sobre um problema teu no coração. Não funciona. Advogado não é treinado para isso. Quem é treinado para isso são engenheiros de produção principalmente. Então, muitos advogados de lá ficaram assustados quando eu falei que eu tenho que fazer, eu tenho que prestar também um serviço de mapeamento de processos, porque lá a maior parte das empresas médias tem, claro, não estou falando de empresas pequenas, de pequeno porte, mas as empresas médias têm porque é uma medida de gestão. É bom a empresa ter para saber o que ela faz. Voltando para a apresentação, então aqui são os pilares, eu falo. O primeiro pilar, mapeamento. Sim, Eduardo, é um processo que é uma tarefa multidisciplinar, porque vem de todas as empresas, de todas as áreas, saberem que tem que fazer, e tem que ser montado conjuntamente. A questão é, a empresa que vai fazer, quem vai fazer essa análise, eu indico que seja um profissional da área da engenharia da produção.
quem vai fazer, porque ele que tem a metodologia para montar um mapeamento de processos como com uma metodologia científica. Eu não tenho esse conhecimento. Então, mas tem que ser construído em conjunto por todas as áreas da empresa, isso é claro. Então, os pilares de um programa, o mapeamento, a adequação dos processos. O que é adequação? Como eu falei, como eu mostrei ali nos critérios de adaptação da Autoridade de Luxemburgo, identificar bases legais, ter todas aquelas as obrigações que o controlador tem ou que o operador tem. Uma política de privacidade com base na ISO 27701, que foi uma ISO montada esse ano pela comunidade europeia, pelo grupo europeu, com base na GDPR. A ABNT fez a tradução dela e já está incorporada aqui, já tem para venda no site da ABNT. Eu fui um dos que ajudou na tradução dela. Ela é muito, muito valiosa do ponto de vista de adequação. Os treinamentos, realizar treinamento. Isso é assim, ó. O maior problema, hoje com há mais de um ano de vigor da GDPR na Europa, vários dados saíram. Um dos dados que eu vi, realizado por uma pesquisa lá, é que o maior problema é o ser humano. As empresas estão investindo muito na parte de compliance, trazendo equipes com especialização nisso e gastando muito em tecnologia e tal, mas os vazamentos, os incidentes internos está vindo das pessoas, porque o elo mais fraco da cadeia é o ser humano. Então, eu vou dar um exemplo muito que lá foi bem, bem grande. Uma pessoa pública, bem conhecida em algum país europeu, foi num hospital lá, e ela estava com uma doença sensível, digamos assim, um HIV, uma coisa assim, e os enfermeiros, quando souberam que essa pessoa estava lá, começaram a acessar o prontuário dela. E daí isso vazou para a mídia e gerou uma grande questão. Então, assim, tudo foi feito por responsabilidade dos enfermeiros. Então, assim, conscientizar. A gente precisa de uma cultura de proteção de dados. O Edward Snowden, ele vazou, não foram dados pessoais, mas o que ele fez foi um vazamento. Ele pegou dados da NSA e expôs ao público. Assim, ele cometeu crime, é claro que ele cometeu um crime de acordo com a legislação americana, mas ele fez isso visando que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Como eu disse, a GDPR, ela meio que foi uma resposta ao que os Estados Unidos estavam fazendo com os dados do mundo inteiro. Contanto que esse vazamento lá gerou até, por conta do vazamento do Snowden, gerou a anulação pelo Tribunal de Justiça Europeu de um acordo de transferência de dados entre a Europa e os Estados Unidos. Foi muito grande, assim, os efeitos disso. E como eu estava falando, treinamentos, a gente precisa de uma cultura de proteção de dados. A gente não tem no Brasil essa cultura, porque a gente nunca tinha parado para olhar isso. Esses dias eu estava num grupo de pesquisa aqui em Brasília, que é coordenado por um dos conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados, o professor Danilo Doneda. E estávamos falando sobre a questão de coleta indiscriminada de dados por conta do governo. Aí tinha um dos participantes do grupo que trabalha em um cargo público, se eu não me engano ele era auditor da Receita, alguma coisa assim, e ele perguntou, poxa, mas qual o problema das pessoas em darem os dados, a biometria dela, para o governo, para ele facilitar a prestação de um serviço, se eles dão os dados, a biometria dele para entrar numa academia, que é só para entrar no negócio. Assim, as implicações disso demonstram como a gente não é acostumado a olhar para proteção de dados. Pô, se eu estou dando minha biometria lá para academia para usar para entrar na academia,
A princípio eu espero, e as academias vão ter que me informar, se a biometria é utilizada só para isso. Agora, o governo, eu não sei o que vai fazer com esse dado. Para quem que ele vai compartilhar? O que ele vai fazer com esse meu dado daqui 50 anos? Então, justamente isso demonstra como a gente não tem a ideia de proteção de dados. Lá na Europa, eu estive lá em setembro. Em tudo quanto é lugar lá, tinha propaganda do Facebook, vem acessar e descobrir as novas opções de privacidade, o Google. Lá, o pessoal se preocupa realmente com isso. Então, assim, e a tecnologia é um pilar tão importante quanto os outros, porque a tecnologia mitiga riscos. A ideia de proteção de dados não é eliminação de riscos. Tem uma máxima que, se existe um banco de dados para ser acessado, vai surgir gente tentando acessar aquele banco de dados. Vai surgir vírus, vai surgir pessoas mal intencionadas criando um mecanismo de se acessar aquele banco de dados. Agora, a ideia é mitigar riscos. A ideia é, tu não consegue eliminar 100%. Agora, os mecanismos tecnológicos, eles estão aí para mitigar os riscos. Então, uma ferramenta de DLP, se tu vê que tu passa muito dado pessoal sensível por e-mail, talvez aqui precise de soluções melhores na parte da utilização do e-mail dentro da nossa empresa. Antivírus, firewalls, anti-malwares. Aí tem, assim, no campo da tecnologia eu não sou o mais indicado a falar sobre isso, mas assim, o céu é o limite. Se uma empresa quiser gastar 10 mil em soluções de tecnologia, se ela gastar 10 milhões, eu já ouvi dizer que tem soluções para os dois lados. Aí, a questão é importante a empresa demonstrar que tem medidas de tecnologia para mitigar riscos, porque isso está na LGPD, lá nos artigos de boas práticas, no capítulo de boas práticas e governança, está lá que a empresa tem que garantir mecanismos de segurança e demonstrar quais mecanismos ela tem e quais riscos esses mecanismos mitigam. Aí agora eu vou passar bem rapidamente sobre o sistema penalizador. Se a empresa não tiver em conformidade com a LGPD, a autoridade nacional vai surgir como fiscalizadora e penalizadora. Assim, ela não é para ser focada 100% em multar. E isso dos conselheiros que já estão indicados para o Conselho Nacional, que é um órgão dedicado a fiscalizar a atuação da autoridade nacional, eles são bem voltados para a ideia de que o primeiro passo da autoridade nacional vai ser de educar. As autoridades nacionais lá na Europa, elas servem muito mais como um ente do Estado que as empresas podem se socorrer quando tiverem alguma dúvida. Então, elas enviam perguntas para o órgão para saber, eu tenho isso aqui, esses dados que eu trato de tal maneira, eu estou com uma dúvida em relação a tal coisa, como é que eu faço? Eu preciso de um DPO? Não preciso de um DPO? Eu estava pensando em montar um sistema de tal maneira, quais que são as medidas que eu tenho que tomar em primeiro lugar. Então, eu tive na Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Luxemburgo, e lá eles estavam bem orgulhosos de ter sido uma das autoridades que multou em menor quantidade em 2018. Porque lá, para eles, multar significa que a autoridade não conseguiu fazer com que a empresa atingisse o grau de conformidade bom. A autoridade nacional não conseguiu ensinar a empresa. Então lá está sendo visto como a última racho, que a gente chama dando direito, a última possibilidade de tu multar. Então, assim, tem um sistema penalizador, a autoridade nacional vai servir para fiscalizar e receber denúncias e verificar se a empresa tal não está em conformidade, o que a empresa fez para estar em conformidade, o que a empresa não fez, se a empresa não demonstra mínimo interesse em se adaptar, aí realmente entram as sanções, que tu tem desde bloquear
o funcionamento de banco de dados até a multa de 50 milhões de reais. E aí, falando rapidamente sobre a autoridade nacional, ela é um órgão, vai ser um órgão fiscalizador e orientador, além de multar. Então, assim, eu já vi esses dias um artigo falando que o governo pretende arrecadar até 2 milhões com multas de proteção de dados. Isso é mentira. É impossível. Primeiro, porque a autoridade nacional nem constituída está para poder dizer o que a autoridade vai poder multar ou não ano que vem. Isso é de pronto. Em segundo, que o dinheiro das multas não vai para o governo e não vai para a autoridade nacional, vai para um fundo de direitos difusos, porque como proteção de dados vai ser um direito fundamental, ele vai ser dedicado a um fundo autônomo de direitos difusos. Então, assim, o governo não vai poder meter a mão nesse dinheiro para usar no orçamento, na execução orçamentária. Então, assim, o que eu posso dizer em relação à autoridade ela vai surgir para responder várias dúvidas. O DPO é uma delas. Como vai funcionar o DPO? Eu diria que é a dúvida mais urgente que se tem. E o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que ele vai servir como um fiscalizador da autoridade nacional, com representantes do Senado, da Câmara, do governo, da sociedade civil. Vão ser 23 representantes e está discriminado na LGPD quem vai poder ter um representante. Então, tem 4 indicados já, 2 da Câmara e 2 do Senado. Eu conheço 2 deles, o professor Danilo Donedo e o professor Fabrício da Mota Alves. Pelo perfil deles, eu posso dizer que, assim, no início e por um bom tempo, a autoridade vai ter que funcionar como educadora, como orientadora, e não como fiscalizadora e multadora. Ela não vai pegar uma caderneta de multa e sair espalhando por aí. É claro que em situações extremas, principalmente nos casos de vazamento de dados, fica difícil de fugir de uma multa. Vazamento de dados porque assim, a multa não é só com base no vazamento. Muitas coisas podem ser já multas. O fato da empresa não ter um cadastro do consentimento de cada dado pessoal que é feito o tratamento, quando ela utiliza a base legal de consentimento, isso é uma infração à LGPD. Isso poderia ensejar uma penalização. Agora, isso vai ensejar no início? Eu diria que não. Eu diria que pelo menos por um ano, talvez nós tenhamos 1 ou 2 multas nas maiores empresas. Eu diria que, assim, talvez o MPDF já está atrás da Vivo por conta de alguns problemas. Então, assim, talvez a gente tenha uma multa ou duas grandes, mas no início em si não vai ser tanto foco, vai ser mais orientar. O que não quer dizer que as empresas não têm que esperar a autoridade bater lá para resolver procurar adequação com a LGPD, porque conforme o tempo for passando, a tolerância vai começar a ser menor. A gente precisa que a Lei Geral de Proteção de Dados e as empresas elas estejam funcionando com uma ideia de proteção de dados. Porque se ela não tiver, a gente pode não conseguir uma decisão de adequação com a Europa e com outros países e ficar de fora daquilo que é o motivo da existência da LGPD. Então, agora a gente vai para as perguntas.